Olá, queridos alunos do SESC Cidadania, terceiro ano, e os alunos do Supermédio também. Essa é a nossa última aula antes do período de férias, né, pessoal? Retornaremos lá para agosto, e uma aula de atualidades, e a gente sempre trabalha duas temáticas, né? Temática mundo, temática vida nacional. Tranquilo? Bom, então vamos começando. Só lembrando que para essa aula não há tarefa, tá, pessoal? Estou dando um descanso aí para vocês, tá? E então vamos compartilhar o que temos para hoje, ok? Então vamos lá. Ampliando aqui. Bom, sobre um tema de natureza internacional, pessoal, esses últimos dias, né, o mundo ficou assim, pasmo, né? Com a notícia que chegou de uma investigação lá no Canadá e encontraram um cemitério numa antiga escola, internato, tá? e, e com 215 ossadas, ou seja, restos mortais de 215 crianças indígenas. Tá? Bom, para isso eu vou ter que fazer uma narrativa histórica como era esse sistema educacional em regime de internato que existia no Canadá até ali em meados dos anos de 1960, tá? Bom, essa é a temática mundo, né? Que eu vou trabalhar com vocês. E na temática nacional, né? A semana da Covid, da CPI da Covid-19 no Senado, tá ok? Então vamos lá. É, tá. Bom, o que acontece, pessoal? Bom, primeira coisa, né? Olha aí, a descoberta macabra. Vala comum com restos mortais de 215 crianças encontrada num antigo internato no Canadá, tá? Para quem não sabe, o que é internato, né, pessoal? Internato é até pouco tempo atrás você tinha no Brasil, tá? Escolas em regime de internato, tá? O menino ficava a semana inteira na escola, dormia por lá, tinha aula, almoçava, jantava, né? E só voltava para casa para, né, ficar com a família final de semana. Às vezes, quando um regime era mais rigoroso, né, uma vez por mês, né, o regime de internato. Esse modelo de escola, né, já está superado, né, e a importância, né, da parceria escola e família no processo pedagógico de aprendizagem é muito importante. A família, o componente da família, ela não pode estar ausente do processo educacional. Bom, pois então, pessoal, no Canadá, olha, o Canadá, eu fiz até um mapinha aqui, o Canadá, esse país aqui, ó, que está de roxo, né, pessoal? Entre o Alasca, que é território norte-americano, e os Estados Unidos, ok? O que temos, né? O Canadá, ele é dividido em várias províncias, né? Como se fosse aqui no Brasil, nossos estados, tá ok? Essa escola da qual encontraram essa vala comum, né? Essa cova com 215, desculpa, 215 restos mortais de crianças indígenas, né? Situada aqui, ó, tá? Situada na cidade de Kamloops, na província da Colômbia Britânica. Então, é a província mais ao Pacífico, né? É a província mais a oeste do Canadá, Colômbia Britânica, tá ok? Bom, e aí o que temos, pessoal? Vou ter que fazer um histórico. É o seguinte, o governo do Canadá, né, o governo do Canadá, de forma deliberada, organizada, é, adotou, por volta ali de 1870, mais ou menos, adotou um regime, né, de socialização das comunidades indígenas, né, por via da escola.
Então, o que acontece? As crianças eram tiradas das aldeias, das comunidades indígenas do Canadá, principalmente de duas comunidades, né? Que nós vamos ter a comunidade indígena, eu anotei aqui, esqueci aonde eu pus. Tá. Os índios Imites e os Metris. Eram duas comunidades que foram sendo empurradas. No processo de colonização do Canadá, pessoal, as comunidades indígenas estavam esparramadas aqui na região do Quebec, né, na bacia do Rio São Lourenço, na região dos Grandes Lagos, mas com o processo de colonização, né, eles, assim como também os índios norte-americanos, eles foram sendo empurrados, né, para a parte mais extrema oeste do país, tá? Isso também ocorreu lá nos Estados Unidos, tá ok? Bom, então o que acontece, pessoal? Por volta ali de 1870, o governo do Canadá queria, porque queria, né, inserir essas comunidades índias, né, indígenas na cultura do homem branco, né? Então, é aquela ideia do progresso, né, da missão civilizatória também, que nós vamos ter também na história dos Estados Unidos no século XIX. Então, é isso, inserir as comunidades indígenas via educação, via escola. E aí o que acontece? As crianças eram tomadas dessas aldeias e eram levadas para escolas em regime de internato. Tá? Quem cuidava diretamente? As igrejas, tá? Principalmente a Igreja Católica, cerca de 70% mais ou menos dessas escolas eram controladas pelos padres, pelas irmãs freiras, né? E apenas uns 30% de igrejas cristãs protestantes, principalmente a anglicana e a presbiteriana. Bom, o que acontece? Essas crianças eram tratadas num regime muito severo, uma disciplina de quartel, né? Um regime muito duro, né? E volta e meia você não tinha abastecimento, sofria crise de abastecimento, né? Muitos morrendo de frio, de fome, inanição, doenças, né? Então, volta e meia, a má administração levava à morte de muitas crianças. Tá? De maneira que sempre havia, né, as comunidades indígenas, à margem ali das leis, né, reclamavam, né, por notícias de seus filhos. Né? E isso foi se passando, o governo foi para o governo, essas crianças foram desaparecendo. Né? E em 1922, passa a ser uma lei obrigatória, tá? Os índios tinham que entregar seus filhos para esse regime escolar de internato. Quer dizer, cometia-se um crime, tá? A comunidade indígena que não entregava suas crianças, tá? Bom, o que acontece, pessoal? De lá para cá, nós vamos tendo algumas revelações, de desaparecimento mesmo, tal. Quando chega na década de 60, o governo do Canadá, pressionado, inclusive, no plano internacional, o governo do Canadá extingue, né? Acaba com esse projeto educacional de internato, tá? Bom, e aí o que nós vamos ter? ONGs, né? Organizações preocupadas em revelar a verdade, tá ok? E aí você vai ter de uns 10 anos para cá, mais ou menos, né? Ganha força, um programa para desnudar o passado, né? Fazer o passado mostrar, né, aonde foram essas crianças, qual forma de morte que elas tiveram, por que elas desapareceram. Né? Havia suspeita também de tráfico de crianças, né? De que elas eram vendidas, né? Levadas para a Europa. Então, havia uma incógnita muito grande. E de 10 anos para cá, né? Esse comitê de investigação, com apoio, inclusive, do governo, tá? Conseguiu, né? Trazer à tona as verdades, né? As verdades. Bom, e aí o que temos, né? Foi descoberta nessa escola, olha aqui, pessoal, as fotos, tá?
o regime, ó, você vê que aqui, ó, aqui não foi só essa escola, tá, pessoal? Não, teve muitas, eu anotei aqui, cerca de 130 escolas em todo o Canadá, tá? Eu destaquei aqui na região da Colômbia Britânica, nessa cidade, o que eles descobriram agora, né? Uma cova comum, né? Um cemitério onde enterravam as crianças, né? Muito próximo ao pátio da escola, né? Quer dizer, na área das dependências da escola, ok? Então, essa é a escola aqui, ó, que é uma foto dessa escola, não tem a data, mas deve ser lá no começo do século XX, né? Você vê que as crianças estão muito, né? Olha aí, todas sem ninguém rindo, né, gente? Menino geralmente ri para a foto. Olha aqui. Aqui, sala de aula, olha a irmã Freira lá atrás, né? E aí, pessoal, gerou uma comoção muito grande no mundo inteiro, inclusive no Canadá. Você tem aqui, ó, o levantamento de memoriais, né? Em várias cidades do Canadá, em memória a esses mortos, né? Você vê aí, ó, o símbolo é o calçado de criança, né? Colocaram vários calçados de criança aqui, ó, sandálias, tênis, né? Lembrando as crianças mortas, né? 215. Aqui a figura de uma senhora indígena, possivelmente indígena, né? Chorando aí a memória dos mortos, né? Bom, mas vamos lá. O que nós temos agora? O primeiro-ministro do Canadá é Justin Trudeau. O que acontece? Ele já adiantou que vai ter a disponibilização de recurso, de uma verba, né, de um recurso, para indenizar, né, as famílias identificadas desses mortos, né? Então, é o que sobra, né? É, a igreja presbiteriana e a igreja anglicana formalizaram a dor e pediram desculpas históricas, né? Agora, a Igreja Católica ainda não há um pedido de desculpas oficiais. Porém, o Papa, tá? O Papa, numa das suas homilias, lembrou, né, o absurdo dessa vala comum com 215 restos mortais de crianças indígenas, né? Então, ele demonstrou também a dor, né? Mas ainda a Igreja Católica, oficialmente, ela ainda não fez o chamado perdão, né? Mas possivelmente isso ocorrerá. Bom, então esse é o que foi em destaque no plano internacional, tá, pessoal? Que eu separei, né? E aqui no Brasil, mais um episódio, mais uma semana, né, dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, né, que ficou conhecida como a CPI da Covid-19, ok? Qual o objeto dessa CPI, pessoal? Sempre lembrando, o objeto é ver qual foi a forma, se houve omissão, qual foi a forma que o governo federal, né, conduziu a pandemia do coronavírus de 2020 até os dias de hoje, tá? Então, vamos lá. O que nós tivemos essa semana, né? Nós tivemos essa semana, primeiro, eu esqueci de pôr aqui a imagem, da médica, mas também ela é diretora executiva da Anistia Internacional, tá? E um infectologista da Universidade Federal de Pelotas, né? Um renomado infectologista, onde eles falaram, né? Aquilo que a gente sabe mesmo, né? De que houve um equívoco de não ter comprado vacinas na hora certa, né? O processo da vacinação anda muito lento ainda, tá? E, enfim, e teve um momento curioso, inclusive, né, na fala deles, que sobre aqueles a quem fala, né, que houve também muitos sobreviventes, o sistema SUS salvou muitas vidas, né? Aí ele meio que fez uma comparação, falou, olha, o duro é na outra ponta, né? Meio milhão de pessoas
morreram, né? E não era para morrer tanta gente, né? Se a coisa fosse conduzida, segundo ele, o infectologista, de outra forma, né? Então, ele apresenta vários equívocos. Então, ele meio que comparou com aquele que comemora no 7-1, né? Aquela partida do Brasil contra a Alemanha, numa Copa aí passada, o Brasil sofreu uma derrota humilhante de 7-1, né? Da Alemanha. Então, ele falou, olha, de repente, comemorar o único gol que o Brasil fez, né? Esquecendo que nós perdemos de 7, né? Sofremos 7 gols. É um fato interessante da fala dele. Bom, em seguida, tá? Nós tivemos, então, em seguida... Ah, não, aqui, tá? A doutora Jurema Werneck, né? Que é diretora da Anistia Internacional, e o médico infectologista renomado Pedro Halal, tá? Da Federal de Pelotas, tranquilo? Bom, em seguida nós tivemos o quê? O deputado federal Otmar Terra, né? Que inclusive já foi ministro da Cidadania do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi convocado por quê? Porque, como ele é médico, né? Ele prestou uma certa assistência, né, por aproximação ao presidente Bolsonaro. Ele informou muito ao presidente, né, sobre como ocorreria essa pandemia, né? E aí que está, né? Ele foi convocado porque boa parte do que ele presumiu que fosse acontecer com o comportamento da pandemia, né? Já que ele tinha uma experiência como médico lá naquele surto gripal da H1N1, né? Lá no sul do Brasil. Então, ele foi meio que fazendo previsões, isso lá no começo da pandemia, né? Há mais de um ano atrás, né? Então, ele começou a falar, né? Por exemplo, algumas afirmações dele, né? Essa pandemia vai morrer menos de 800 pessoas no Brasil, né? Menos de 800 pessoas, né? Nós já temos 500.000, né, de mortos, né? Ele também, em certo momento, ele disse que a pandemia chegaria até em julho, não ultrapassaria julho do ano passado, e nós estamos aí já indo para o julho de 2021, né? Entrando talvez numa terceira onda, né? Ninguém sabe direito. Pois então, e ele foi chamado, né, para esclarecer, né, como ele assessorou o presidente da República, tal, tal. Bom, e o dia mais esperado, tá, dos irmãos Miranda, tá, os irmãos Miranda. Aqui nós temos o deputado federal Luiz Miranda, tá, e aqui o seu irmão, que é um funcionário de carreira, concursado, do Ministério da Saúde. O nome dele, Luiz Ricardo Miranda, tá? Então, os irmãos Miranda foram convocados, né? Mesmo porque houve quase um pedido deles mesmos para ir à CPI. O que acontece, né? Esse deputado federal, Luiz Miranda, inclusive ele é da base do governo, né? Ele é do grupo na Câmara, né? O chamado bolsonarista, né? Ele é da base do governo do presidente Bolsonaro. O que acontece? O irmão dele, que está na pasta da saúde, repito, ele é um funcionário público de carreira, ele é concursado, tá? E ele cuida do setor de importação e exportação, né? Ou melhor, importação de remédios, insumos. Essa é a competência dele, ele assina, ele despacha nesse sentido, né? Quer dizer, ele está na ponta ali, né? A importação de vacinas, importação de remédios, etc. O que acontece? Ele nos conta que viu uma coisa muito atípica em fevereiro para março, quando o governo federal fechou a compra, né, de cerca de 20 milhões, é isso, né? 20 milhões de doses, né, da vacina indiana, tá ok? Essa compra, o contrato
foi celebrado se eu não me engano, 22 de fevereiro, tá? Essa vacina seria entregue aos poucos, e a conclusão da entrega das vacinas chegaria até julho, tá? Até julho, isso mesmo. Bom, e aí, o que acontece? Ele disse a uma procuradora, né, do Ministério Público, se eu não me engano, do Distrito Federal, ele revelou a ela que sofreu pressões atípicas, né, para assinar a importação, né, dessas vacinas, né? Ele achou muito estranho, né? Por que estava se correndo tanto para aprovar essa vacina, sabe, que ele liberasse, inclusive com pressão de seus superiores hierárquicos, né, no Ministério da Saúde, segundo ele, fato que nunca tinha acontecido, essa pressão toda, né? Outra coisa que também ele achou muito estranho, que o pagamento seria a uma empresa com sede em Singapura, quer dizer, a vacina é da Índia, o que esse dinheiro vai fazer em Singapura, né? Então, ele também achou isso atípico, né? E as pressões também atípicas. Foi aí que ele disse ao seu irmão, que é deputado federal da base do governo, do presidente Jair Bolsonaro. E aí o que acontece? O seu irmão marcou um encontro, né, no Palácio do Planalto, requisitou um encontro na agenda do presidente, e teria ele e o irmão, né, contado ao presidente Jair Bolsonaro que havia coisas atípicas, né, nessa compra da vacina da Índia, né? O presidente, no momento, teria externado, né, a preocupação, falou, olha, possivelmente a Polícia Federal vai ver, né, vai investigar o que houve, alguma coisa, né? Só que ele alega que não houve nenhuma ação, abertura de inquérito. A Polícia Federal também demonstra que não houve de lá para cá nenhum inquérito dessa natureza, né? Pois então, aí o que acontece? A CPI, né, quer saber por que o presidente, sabendo dessa atipicidade na compra dessas vacinas, né, não agiu, né, não abriu inquérito, né, não recorreu à investigação da Polícia Federal, etc, etc. Tá? Então, logicamente que a ala oposicionista da CPI, né, quer identificar se houve um crime do presidente, né? Bom, e aí fica algumas perguntas no ar, né? Que a sessão foi quase 7 horas, né? Aí ficou algumas perguntas no ar. Por exemplo, né? A compra dessa vacina, houve um sobrepreço no valor da vacina? Porque em agosto do ano passado, essa mesma vacina, ela foi oferecida ao Itamaraty, né, ao Ministério das Relações Exteriores, em agosto do ano passado, a $1,34, tá? E agora, em fevereiro, né, o contrato é no valor de $15, quer dizer, de 1,34 para $15, né? Outra coisa também que a CPI quer investigar é por que as outras vacinas não foram compradas, e um dos tantos motivos da não compra, né? Porque tava muito cara a vacina e tal. Por que essa, né? A compra foi célere, né? Foi rápida e por um preço mais caro do que a Pfizer, do que as demais, né? Então, os senadores querem saber a respeito disso. Outra pergunta é, que empresa é essa que estava intermediando? Por que essa empresa lá em Singapura teria, né, que fazer parte aí, né, do caminho do dinheiro, né? Tranquilo? Bom, então, o governo se defende, né? O governo se defende, a empresa também se defende, dizendo que a vacina ela subiu de preço por uma série de fatores, inclusive houve investimentos, né, no melhoramento da qualidade da vacina de lá para cá, de agosto para cá, né?
e a questão também da maior demanda, né? Então, a empresa se defende, o governo também se defende, né? O governo também se defende. Bom, então nós vamos acompanhando aí, né? Os dias da CPI da Covid no Senado. Bom, gente, essa então, repito, a última aula nossa antes das férias, né? E até mais, um abraço a todos e curtam bem o descanso. Tchau.